O que realmente motiva o personagem de Brad Pitt em Clube da Luta? Durante as filmagens desse filme icônico, Pitt enfrentou uma situação inesperada ao machucar um dente. Em vez de consertá-lo rapidamente, ele decidiu aceitar essa imperfeição. Para ele, o aspecto rude e levemente quebrado combinava com a personalidade forte de Tyler Durden, seu personagem. Essa atenção aos detalhes mostra o compromisso de Pitt com a autenticidade em seu papel. É uma escolha interessante que demonstra como as imperfeições podem adicionar profundidade ao personagem. Ao deixar o dente quebrado, Pitt não só trouxe realismo ao papel, mas também criou uma imagem marcante de rebeldia e originalidade. Os fãs frequentemente admiram como essas pequenas decisões podem impactar a atmosfera geral do filme. Então, da próxima vez que você assistir Clube da Luta, preste atenção nesse dente quebrado. E lembre-se de que ele simboliza mais do que apenas uma imperfeição física. É um testemunho da natureza rebelde do personagem. A maioria das pessoas não sabe disso, mas quais perigos estavam escondidos em Oz? Quando pensamos em filmes clássicos, o Mágico de Oz brilha com seus personagens coloridos e sua história encantadora. Mas a jornada nos bastidores foi tudo menos mágica. Por exemplo, Jack Haley, que interpretou o querido Homem de Lata, enfrentou grandes dificuldades devido à sua maquiagem verde brilhante, que continha cobre. Essa maquiagem visualmente impressionante não apenas deslumbrava o público, mas também causou uma dolorosa infecção ocular que dificultou as filmagens para ele. Enquanto isso, a atriz Margaret Hamilton, que hipnotizou os espectadores como a bruxa malvada, passou por uma experiência aterrorizante durante uma cena de incêndio. Ao fazer uma saída dramática, os efeitos especiais falharam, causando queimaduras graves que poderiam ter acabado com sua carreira. Felizmente, ambos os atores mostraram uma resiliência notável e suas performances inesquecíveis contribuíram para o charme atemporal do filme. Essas dificuldades nos bastidores destacam que, mesmo em um mundo de fantasia, a magia vem acompanhada de desafios. O Mágico de Oz nos ensina lições valiosas sobre coragem, amizade e perseverança, não apenas para seus personagens amados, mas também para os talentosos indivíduos que os trouxeram à vida. Vamos revelar a verdade sobre a comunicação dos dinossauros. Pesquisas recentes mostram que alguns dinossauros, especialmente grandes predadores como o T-Rex, provavelmente se comunicavam com rugidos profundos e de baixa frequência, semelhantes aos sons dos crocodilos modernos. Esses sons não eram apenas barulho, eles permitiam que essas criaturas antigas transmitissem mensagens a longas distâncias, melhorando suas estratégias de caça e sociais. Imagine um T-Rex rugindo à distância, seus poderosos sons alcançando parceiros ou rivais a várias milhas. Essa descoberta desafia as imagens comuns dos dinossauros em filmes e livros, onde muitas vezes são retratados como barulhentos e estrondosos. Em vez de rugidos agudos e penetrantes, eles podiam confiar nesses sons baixos para manter uma vantagem em seu ambiente. Ao mudar nossa percepção sobre essas majestosas criaturas, os cientistas nos ajudam a entender melhor seu comportamento como nunca antes. Quais outros mistérios dos dinossauros estão esperando para serem revelados? Fato surpreendente sobre o uso do fio dental. Você sabia que usar fio dental não só ajuda a manter seu sorriso, mas também pode melhorar a memória? Pesquisas mostram que cuidar das gengivas realmente melhora a circulação sanguínea no cérebro. Isso é importante, pois uma boa circulação fornece oxigênio e nutrientes essenciais para o funcionamento normal do cérebro. Ao usar fio dental regularmente, você não apenas protege seus dentes contra cáries, mas também cuida da sua saúde de forma geral. A saúde bucal desempenha um papel fundamental no bem-estar, incluindo funções cognitivas como memória e raciocínio. Então, da próxima vez que você pegar o fio dental, lembre-se, você não está apenas evitando problemas dentários, mas também dando um pequeno impulso de energia ao seu cérebro. A higiene bucal é o segredo para uma mente afiada? Você já se perguntou por que a Itália proíbe modelos muito magras? Essa medida ousada visa apoiar o orgulho nacional e promover uma imagem positiva do corpo na indústria da moda. Em 2013, a Itália implementou regras que exigem que as modelos comprovem que não são excessivamente magras, demonstrando seu compromisso com padrões saudáveis de corpo. As modelos devem apresentar atestados médicos que confirmem que seu índice de massa corporal, IMC, está dentro dos níveis mínimos saudáveis. Essa iniciativa ressoa com muitos, pois desafia a visão tradicional de beleza e busca uma definição mais inclusiva.
Ao iniciar esse caminho, a Itália deseja inspirar outros países a considerar medidas semelhantes e criar um efeito dominó na moda mundial. A proibição visa mudar o foco de tipos de corpo irreais para saúde e autoconfiança, influenciando como percebemos a beleza. Isso levanta questões importantes sobre os padrões da indústria e a influência da mídia na autoestima. Será que este é um ponto de virada na forma como vemos a moda? Você sabia que os torcedores letões respeitam os adversários após os jogos? Quando a equipe de hóquei da Letônia vence uma partida em casa, algo especial acontece. Os torcedores do time vencedor costumam visitar a embaixada do país adversário, levando flores para deixar na entrada. Essa tradição única demonstra o profundo respeito e a irmandade esportiva que os torcedores letões têm pelos seus oponentes. Em vez de apenas celebrar a vitória, eles reconhecem os esforços dos jogadores e torcedores adversários, transformando a atmosfera competitiva em um clima de camaradagem. É uma ótima maneira de mostrar que, no esporte, o verdadeiro espírito não está apenas na vitória, mas também no respeito mútuo. Muitos jogadores e torcedores de outros países admiram essa tradição, que destaca a Letônia no cenário esportivo internacional. Então, da próxima vez que você torcer pelo seu time, pense em como pode promover a bondade e o respeito, e não apenas a rivalidade. Descubra a tumultuada relação entre Henrique II e seu filho. A relação entre o rei Henrique II e seu filho, Henrique, o jovem rei, é uma mistura fascinante de amor e conflito. Embora houvesse um forte laço entre eles, a dinâmica também foi marcada por rebeliões. Henrique, o jovem rei, se rebelou contra seu pai várias vezes, buscando independência e poder, o que certamente prejudicou a relação deles. No entanto, por trás de todas essas dificuldades, havia um profundo vínculo parental. Essa complexidade destaca como os laços familiares podem coexistir com a luta e a desobediência. Infelizmente, quando Henrique, o jovem rei, morreu, a reação de Henrique II chocou muitos. Ele supostamente disse: "Ele me custou muito, mas eu gostaria que ele tivesse vivido e me custado ainda mais." Essa declaração reflete a dor da perda e a compreensão de que o amor pode persistir, mesmo em meio ao conflito. A história desses dois reis mostra não apenas suas provações pessoais, mas também temas mais amplos de lealdade familiar e o peso da liderança. Como você acha que personalidades tão fortes equilibram apego e poder em suas relações? O que explica a popularidade da pizza margherita? A pizza margherita, uma clássica favorita, recebeu seu nome em homenagem à rainha Margherita da Itália. Em 1889, esse prato icônico foi criado especialmente para ela durante sua visita a Nápoles. A pizza foi decorada com ingredientes vibrantes que refletem as cores da bandeira italiana: manjericão fresco para o verde, mozzarella para o branco e tomates maduros para o vermelho. Essa deliciosa combinação não só agradou ao paladar da rainha, mas também simbolizou o orgulho nacional. O apoio real gerou um boom da pizza, tornando a margherita famosa em todo o mundo, ligando-a ao patrimônio culinário da Itália. Hoje, essa pizza não é apenas comida, ela representa tradição, história e a simples alegria de uma boa refeição. Então, da próxima vez que você saborear um pedaço de margherita, lembre-se de que está provando um pedaço da história real. Um fato interessante sobre o satélite do Cavaleiro Negro. Este objeto misterioso, segundo alguns, é um satélite extraterrestre que orbita a Terra há 13 mil anos. Pessoas fascinadas e defensores de teorias da conspiração acreditam que ele pode nos vigiar do alto, gerando muitas discussões e fantasias. Embora os céticos digam que é apenas lixo espacial, o mistério de sua origem continua a intrigar as pessoas. Fotos e histórias sobre o Cavaleiro Negro circulam há décadas, atraindo a atenção de entusiastas de OVNIs e mistérios do espaço. Alguns até ligam suas aparições a culturas antigas, sugerindo que elas poderiam saber sobre ele muito antes do surgimento da tecnologia moderna. O que torna este satélite tão fascinante é o fantasma da incerteza. Sem uma explicação clara, ele permanece um enigma intrigante em nosso céu. Então, poderiam haver visitantes antigos observando a humanidade? Muitos não sabem, mas Inu é único. Inu é retratado como um personagem muito semelhante a um humano, o que torna sua história compreensível e interessante. Um dos aspectos mais notáveis da narrativa sobre Inu é a menção a Heikin Taiyuan, um personagem de 38 anos que adiciona profundidade à história de Inu.
Esse fato mostra que Inu não é apenas uma criatura fantástica. Ele possui qualidades que refletem experiências e emoções humanas. Imagine um personagem que incorpora as complexidades da vida adulta, relacionamentos, superação de dificuldades e talvez até a sabedoria adquirida ao longo dos anos. Essa combinação de características torna Inu um personagem cativante, interessante tanto para jovens quanto para adultos. A história nos faz refletir sobre o que significa ser humano, convidando-nos a encontrar conexões entre o mundo de Inu e o nosso próprio. Desde a jornada de autoconhecimento até as relações que criamos, a narrativa de Inu nos leva a pensar sobre nossa experiência compartilhada. Não é incrível? Mergulhe no mundo de Inu e descubra as camadas de um personagem que parece quase real. Você sabia que Hedwig, a coruja favorita de Harry, tem o nome de duas santas incríveis? Santa Hedwig da Silésia, conhecida por sua bondade, dedicou sua vida a ajudar os pobres e doentes, enquanto Santa Hedwig da Polônia foi rainha até 1399, mostrando liderança e força. Na série Harry Potter, Hedwig simboliza mais do que um animal de estimação. Sua morte é um momento crucial para Harry. Esse evento trágico representa a perda da inocência dele, quando ele passa de uma infância despreocupada para a vida adulta, enfrentando realidades duras e lutando contra o mal. A conexão entre Harry e Hedwig é especial, e sua perda faz com que ele cresça de maneiras que nunca imaginou. Portanto, da próxima vez que você pensar em Hedwig, lembre-se de seus nomes e do significado mais profundo de seu destino na série. O que realmente acontece quando você confunde raise e raise? O inglês está cheio de surpresas, e as palavras raise e raise são exemplos claros. Embora soem iguais, seus significados são completamente opostos. Raise significa levantar algo ou aumentar, como quando você levanta a mão na sala de aula ou arrecada dinheiro para caridade. Por outro lado, raze significa destruir completamente ou demolir algo, como um prédio antigo. Isso pode levar a mal-entendidos engraçados. Imagine dizer a alguém que você vai raise dinheiro para caridade. Isso definitivamente passaria a mensagem errada. Esses homógrafos acrescentam riqueza e complexidade ao inglês, lembrando-nos da importância do contexto. Então, da próxima vez que você ouvir alguém usar essas palavras, conseguirá diferenciá-las. Pronto para o treino? Seu coração começa a bater mais rápido. Esse fenômeno incrível se chama aumento antecipado e acontece com todos. Antes de você começar a se exercitar, seu pulso já começa a acelerar cerca de 1 minuto antes. Por que isso acontece? É porque seu cérebro envia sinais ao seu coração, preparando o corpo para a atividade que vem a seguir. Isso significa que até mesmo pensar em ir à academia ou dar uma caminhada rápida pode fazer seu coração bater mais rápido. Essa reação involuntária é parte da incrível capacidade do corpo de se preparar para o esforço físico, aumentando o fluxo sanguíneo para os músculos e o cérebro. Então, da próxima vez que você amarrar os cadarços ou levantar pesos, lembre-se de que seu coração já está pronto. Essa ativação precoce ajuda a melhorar seu desempenho e resistência, permitindo que você treine com mais energia. Não é incrível como nossos corpos se preparam para agir? Entendendo esse processo natural, você poderá apreciar como nossos sistemas estão prontos para a atividade física. Acredite ou não, este jogo de xadrez vale 600 mil. Imagine um jogo de xadrez elevado a um nível extraordinário, com o conjunto de xadrez Charles Hollander, reconhecido como um dos mais caros do mundo. Esta coleção luxuosa apresenta impressionantes 325 quilates de diamantes brancos e negros impecáveis, transformando cada partida em um espetáculo fascinante. Projetado com atenção meticulosa aos detalhes, apenas 7 desses conjuntos únicos existem, tornando-os tesouros raros procurados por colecionadores e amantes do xadrez. Cada peça não só reflete a profundidade estratégica do xadrez, mas também incorpora a arte dos habilidosos artesãos que as criaram com tanto cuidado. A opulência do conjunto transcende os típicos jogos de xadrez feitos de plástico ou madeira, simbolizando uma mistura de arte e nostalgia. Enquanto a maioria dos jogadores pode desfrutar de uma partida casual em casa, o conjunto de xadrez Hollander redefine a experiência, transformando-a em uma celebração de luxo e artesanato. Imagine exibir um conjunto tão magnífico na sua sala de estar. Não é apenas um jogo, é um iniciador de conversas e uma exibição impressionante de riqueza e criatividade. Como você se sentiria ao possuir uma peça da história como esta?
Você sabia que o Riyadh Front está redefinindo o entretenimento? Este complexo emocionante não é apenas mais um shopping. É um vibrante centro cultural que está rapidamente colocando o Riyadh no mapa global do entretenimento. Imagine-se passeando por um espaço deslumbrante, repleto de marcas internacionais e opções de restaurantes sofisticados, enquanto desfruta das encantadoras noites árabes. Quando a noite chega, o Riyadh Front se transforma em um ponto dinâmico, cheio de energia e charme. Você pode dançar ao som das últimas batidas em festas eletrizantes com DJs, aproveitar apresentações de música ao vivo sob as estrelas, ou se envolver na criatividade em exposições de arte que celebram talentos locais e internacionais. A atmosfera pulsa de empolgação, proporcionando o cenário perfeito para amigos e famílias se conectarem e se divertirem juntos. Se você é um amante da gastronomia, ansioso para experimentar diversas culinárias globais, um apaixonado por compras em busca dos estilos mais modernos, ou alguém com paixão por artes e vida noturna, o Riyadh Front oferece algo único para todos. Então, por que não mergulhar neste novo destino incrível e criar memórias inesquecíveis, seja você um local ou um visitante? Você sabia que o morango pode ter diferentes cores? O morango é uma fruta incrível que não é apenas vermelha. Ele pode ser de cores vibrantes como amarelo, verde e até branco. Cada cor representa uma fase única de maturação, ou indica uma variedade diferente de morango. Por exemplo, o morango branco é interessante porque não tem o pigmento que dá o vermelho vibrante que todos conhecemos. Essa variedade não só parece diferente, mas também tem um sabor levemente doce, que pode ser muito refrescante. À medida que o morango amadurece, sua cor muda do verde para o amarelo e, em seguida, para o famoso vermelho, e em cada fase revela seu sabor e textura únicos. Essa diversidade de cores não só torna sua salada de frutas mais atraente, mas também oferece uma emocionante variedade de sabores para explorar. Na próxima vez que você ver morangos no mercado, que tal parar e apreciar sua beleza? É verdade que existem pandas marinhos? O panda marinho é um invertebrado interessante que pode surpreender muitos com sua aparência que lembra um panda. O corpo esquelético e semi-transparente desse ser único vive entre pedras, recifes e conchas nos oceanos ao redor do mundo. Ele demonstra uma incrível diversidade da vida marinha e destaca como a natureza pode criar formas tão fascinantes. O panda marinho não é um mamífero adorável como o panda gigante da China, mas chamou a atenção de muitos por sua notável semelhança. Esses invertebrados incríveis habitam diferentes ambientes oceânicos e desempenham um papel importante em seus ecossistemas. Vivendo em formações rochosas subaquáticas e recifes, eles contribuem para a vida vibrante e dinâmica dos ecossistemas marinhos. Estudar essas espécies ajuda os cientistas a entender não apenas os próprios seres, mas também a saúde dos ecossistemas oceânicos. Então, da próxima vez que você pensar no oceano, lembre-se de que há mais do que apenas peixes e corais, por exemplo, o misterioso panda marinho. O que mais você acha que se esconde nas profundezas? Você sabia que Michael Jackson possuía as músicas dos Beatles? Em 1985, o rei do pop tomou uma decisão surpreendente ao comprar o catálogo de canções de Lennon e McCartney por impressionantes 47,5 milhões de dólares. Esse catálogo incluía os sucessos dos lendários Beatles, uma banda que mudou a história da música. A decisão de Jackson foi, em parte, uma estratégia de negócios. Mais tarde, ele licenciou essas faixas icônicas para comerciais e outros projetos, aproveitando sua popularidade duradoura. No entanto, essa decisão não agradou a Paul McCartney, que ficou chateado ao ver Jackson lucrar com sua música. McCartney já havia falado sobre a importância de possuir os direitos das canções, mas Jackson apontou que McCartney perdeu a chance de garantir suas próprias músicas quando teve a oportunidade. Esse conflito destacou as relações complicadas entre arte e negócios no mundo da música. O ousado investimento de Jackson não apenas mudou sua carreira, mas também gerou tensões duradouras entre lendas da música. Essa história nos lembra o quanto dinheiro e música estão entrelaçados, especialmente em uma indústria de entretenimento tão competitiva. O que você acha sobre artistas possuírem as obras de outros? A Cascata das Gorgerias é um espetáculo impressionante na linda Ilha da Madeira, em Portugal. Ela atrai visitantes com suas vistas deslumbrantes e localização única. A água cai rapidamente de uma alta rocha, fazendo um barulho ao se lançar no oceano. O legal desse lugar é que você pode chegar bem perto pela estrada
permitindo que os viajantes vejam essa maravilha de perto. Imagine você dirigindo e de repente vê a água caindo lá de cima, se misturando com as ondas. Muitas pessoas vêm para tirar fotos e aproveitar a brisa fresca da cascata, que traz um toque mágico ao ambiente. Se você ama a natureza, busca aventura ou apenas quer relaxar em um lugar bonito, a Cascata das Gorgerias vai te proporcionar experiências inesquecíveis. Que tal planejar sua visita? Um fato interessante sobre a Domino's na Itália. Quando a Domino's Pizza decidiu entrar no mercado italiano em 2015, tinha grandes planos: abrir 880 lojas até 2030. No entanto, as coisas não saíram como esperado. Nos 7 anos seguintes, conseguiram abrir apenas 29 filiais, e surpreendentemente, todas fecharam até 2022. O que aconteceu? A Itália, famosa por sua rica cultura de pizza, está cheia de pizzarias locais que se orgulham de suas receitas tradicionais. Muitos italianos preferem a pizza clássica com massa fina e ingredientes frescos da região, e uma rede como a Domino's simplesmente não teve chance. A marca não conseguiu competir com os altos padrões dos amantes da pizza italianos. Este é um exemplo interessante de como até mesmo gigantes globais podem enfrentar dificuldades em mercados dominados por sabores e tradições locais. Talvez seja uma lição sobre a importância de respeitar o patrimônio culinário. Os girafas são os animais terrestres mais altos do planeta, se destacando majestosos sobre os outros. Mas aqui vai um fato interessante. Eles têm o mesmo número de vértebras no pescoço que os humanos, apenas 7. Cada vértebra do longo pescoço do girafa é alongada, o que contribui para sua impressionante altura. Esses gigantes gentis podem alcançar até 5,5 metros. Além disso, os girafas são rápidos e podem correr a até 56 km por hora. O mais fascinante é que seus padrões únicos de pelagem são semelhantes às impressões digitais humanas. Cada girafa tem uma coloração única que ajuda a reconhecê-las e evita confusões na estrutura social. Suas incríveis adaptações não apenas os destacam na natureza, mas também desempenham um papel crucial em sua sobrevivência. Desde sua altura imponente até seus passos ágeis, os girafas são verdadeiramente criaturas notáveis que continuam a encantar amantes da vida selvagem em todo o mundo. Por que a equidna é uma criatura tão incrível? Este animal único, parente do ornitorrinco, combina uma quantidade impressionante de características que não se encaixam nas classificações habituais. Imagine um ser que parece uma mistura de mamífero e réptil. Essa é a equidna. Seu bico lembra o de um pássaro, e suas costas são cobertas de espinhos que a protegem de predadores. O mais interessante é que a equidna tem uma bolsa, parecida com a de um canguru, onde carrega seus filhotes. Essa bolsa é muito útil, pois cuida do bebê até que ele esteja pronto para explorar o mundo sozinho. A equidna vive na Austrália e na Nova Guiné, e se alimenta principalmente de formigas e cupins, usando sua língua longa e pegajosa para buscar comida. A equidna é um monotremado, o que significa que ela coloca ovos em vez de dar à luz filhotes vivos, uma característica rara entre os mamíferos. Essas adaptações incomuns ajudam a equidna a sobreviver em seu habitat, além de torná-la um objeto ideal para cientistas que estudam evolução e biodiversidade. Não é incrível como a natureza combina tantas características diferentes em um único ser? Você sabia que o direito internacional não tem polícia? No nosso mundo, o direito internacional funciona quase como um conjunto de regras para uma competição justa entre os países. Mas não há um órgão central que possa garantir o cumprimento dessas regras. Em vez disso, ele depende da boa vontade e da cooperação dos Estados soberanos. Jogadores-chave, como as Nações Unidas, ONU e o Tribunal Internacional, ajudam a resolver disputas e a tomar decisões, mas não podem forçar os países a obedecer. Imagine um jogo onde os jogadores concordam com as regras, mas não há um juiz para fazê-las cumprir. Isso muitas vezes leva a situações em que os países ignoram as leis internacionais sem enfrentar consequências imediatas. Em vez de sanções legais, a aplicação geralmente depende de ferramentas como pressão diplomática ou sanções econômicas. Isso cria um ambiente complicado, permitindo que violações, como abusos dos direitos humanos ou disputas territoriais, fiquem impunes. Então, como podemos fortalecer o direito internacional para garantir uma competição justa entre os países? Você sabia que os pinguins adoram dias chuvosos? Essas adoráveis aves que não voam aproveitam a chuva e ficam mais ativas quando chove forte.
Os pinguins têm uma relação especial com o ambiente, o que os ajuda a se sentir bem em diferentes condições climáticas. Durante a chuva, você pode vê-los caminhando, deslizando em superfícies molhadas, ou até mesmo se divertindo nadando no oceano. Esse comportamento brincalhão mostra como eles se adaptam. Eles têm uma camada natural que repele a água, mantendo-os aquecidos e secos, mesmo quando chove. A chuva também pode trazer temperaturas mais frescas, facilitando a atividade. Ao observar como eles interagem com a chuva, vemos não apenas sua resistência, mas também a alegria que encontram nos prazeres simples da natureza. Então, da próxima vez que você ver um dia nublado, lembre-se de que para alguns pinguins isso é motivo de festa. Não é incrível? O que realmente acontece quando você come grapefruit? O grapefruit não é apenas uma fruta ácida, ele pode afetar a ação de medicamentos. Essa fruta vibrante contém substâncias especiais que podem alterar a forma como seu corpo processa remédios. Especificamente, o grapefruit interfere na ação de enzimas no intestino, que desempenham um papel importante na digestão e absorção de vários medicamentos. Quando você come grapefruit junto com alguns remédios, isso pode levar ao aumento de seus níveis no sangue. Esse aumento pode ser inofensivo para alguns medicamentos, mas também pode elevar o risco de efeitos colaterais perigosos para outros. Por isso, é importante consultar um médico ou farmacêutico antes de combinar grapefruit com qualquer medicamento. Eles podem ajudá-lo a entender os riscos e garantir que sua saúde permaneça em primeiro lugar. Então, da próxima vez que você pegar um grapefruit, pense 2 vezes se você está tomando medicamentos. Você sabia que formigas vivem em árvores? Em um exemplo incrível de trabalho em equipe e adaptação, algumas espécies de formigas transformaram a árvore em um ecossistema complexo, semelhante a uma colmeia vibrante. Esses insetos trabalhadores criaram uma vasta rede de túneis e ninhos que se espalham pelos galhos e raízes da árvore. Ao escavar e construir, eles não apenas encontram abrigo, mas também colaboram para manter seu lar. Essa transformação notável demonstra a incrível capacidade das formigas de criar comunidades prósperas em lugares inesperados, mostrando o potencial criativo da natureza em sua melhor forma. Nesse sistema complexo, as formigas podem cuidar de suas larvas, armazenar alimentos e se proteger de predadores. A própria árvore se torna um ambiente vibrante, cheio de vida, mostrando como até mesmo lugares comuns podem sustentar ecossistemas extraordinários. Não é incrível o que essas pequenas criaturas podem fazer? Você vai se surpreender com os recordes de Kai Cenat. Em novembro de 2024, o popular streamer do Twitch, Kai Cenat, alcançou uma conquista incrível, estabelecendo um novo recorde de 337.175 seguidores simultâneos. Esse sucesso não apenas destaca sua enorme popularidade, mas também mostra o crescimento do mundo das transmissões online e seu potencial de monetização. Cada seguidor contribui para sua renda mensal, e Kai ganhou impressionantes 2,2 milhões de dólares em apenas um mês, só com assinaturas. Esse sucesso demonstra o quanto os fãs valorizam o conteúdo envolvente e o entretenimento de seus criadores favoritos. Plataformas de streaming, como o Twitch, mudaram a forma como consumimos conteúdo, permitindo que pessoas como Kai se conectem diretamente com seu público e criem comunidades dedicadas. Talvez isso seja um sinal do futuro do entretenimento, onde o streaming se tornará a norma. Você vai se surpreender ao saber que os abacaxis levam de 1 a 3 anos para amadurecer e ficarem doces e suculentos. Esses frutos tropicais não são apenas um lanche rápido. É preciso esperar bastante para desfrutar desse sabor. Durante esse longo processo, o abacaxi precisa de muito sol, calor e cuidados. Os agricultores cuidam deles, garantindo água e nutrientes suficientes, mas a paciência é essencial. À medida que crescem, as plantas se transformam em arbustos verdes espinhosos, que florescem antes de nos dar os frutos que tanto amamos. É incrível pensar na jornada que seu abacaxi fez antes de chegar à sua mesa. Talvez ele tenha levado mais tempo do que seus últimos relacionamentos. Então, da próxima vez que você cortar um abacaxi fresco, lembre-se do tempo e do esforço que foram necessários para que essa fruta vibrante chegasse ao seu prato. Você já se perguntou por que as aranhas de teia em espiral gostam das nossas casas? Essas criaturas incríveis do gênero Pholcus são as aranhas mais comuns que encontramos dentro de casa. Com suas pernas longas e finas e corpos pequenos, muitas vezes passam despercebidas, tecendo suas teias desorganizadas em cantos e lugares escondidos.
As aranhas de teia em espiral se sentem à vontade em ambientes com pouca luz, como porões ou sótãos, tornando esses lugares seus favoritos. Sua dieta é composta principalmente de insetos pequenos, ajudando a controlar pragas incômodas. Ao contrário de algumas aranhas, as aranhas de teia em espiral não representam perigo para os humanos e preferem fugir a lutar quando se sentem encurraladas. Você pode vê-las penduradas de cabeça para baixo em suas teias, esperando pacientemente que uma presa passe. Então, da próxima vez que você encontrar uma aranha de teia em espiral em sua casa, lembre-se de que ela está apenas fazendo o seu trabalho como controladora natural de pragas. Não é incrível? Você sabia que a ervilha existe há milhares de anos? Essas pequenas maravilhas verdes não só embelezam a sua mesa, mas também são um dos vegetais cultivados mais antigos do mundo. Evidências mostram que as pessoas desfrutam da ervilha há mais de 23 mil anos, desde quando era colhida na natureza. Foi apenas há cerca de 8.000 a 10.000 anos, na região do Crescente Fértil no Oriente Médio, que as pessoas começaram a cultivá-la ativamente. Imagine como nossos ancestrais coletavam essas pequenas leguminosas da natureza, muito antes da agricultura se tornar comum. Com o tempo, a ervilha se tornou popular, espalhando-se do Oriente Médio para a Europa e Ásia. Hoje, ela é um alimento básico em muitas cozinhas, adicionando cores vibrantes e nutrientes a inúmeros pratos. Não importa se você gosta dela fresca, congelada ou seca, esse vegetal antigo continua sendo amado em todo o mundo. E se eu te contar sobre a misteriosa tribo dos Sentineles? A Ilha Norte Sentinel é o lar de um dos grupos mais intrigantes e isolados do planeta, os Sentineles. Essa tribo, que conta com uma população estimada entre 50 e 500 pessoas, deixou claro que deseja permanecer afastada do mundo exterior. A recusa deles em entrar em contato com o mundo externo é tão forte que eles defendem ferozmente seu território de qualquer intruso, incluindo pesquisadores. Isso gerou uma combinação interessante de curiosidade e cautela, já que muitos governos declararam a ilha como fechada para proteger o modo de vida da tribo. Os Sentineles vivem como seus ancestrais, dependendo da pesca, caça e coleta de alimentos para sobreviver. Imagine um mundo onde as pessoas vivem completamente fora da sociedade moderna. Quais segredos e conhecimentos eles podem guardar, intocados pelas tecnologias e pela globalização de hoje? Prepare-se para se surpreender com os pequenos organismos marinhos. Essas pequenas criaturas desempenham um papel enorme em nossos oceanos e ecossistemas. Um desses seres é o plâncton, que muitas vezes passa despercebido, mas é a base da cadeia alimentar marinha. Produzindo quase metade do oxigênio na Terra através da fotossíntese, essas pequenas estações de energia são vitais para a vida em nosso planeta. No entanto, eles enfrentam problemas como o aumento da temperatura dos oceanos e a poluição. Isso torna sua sobrevivência crucial, não apenas para as espécies marinhas, mas também para os humanos que dependem do oceano para alimento e recursos. O comportamento incrível dos seres marinhos, incluindo os brilhantes flashes do plâncton bioluminescente à noite, mostra o quão vibrantes e misteriosos são nossos oceanos. Você consegue imaginar o que aconteceria se esses pequenos organismos desaparecessem de nossas águas? As consequências seriam enormes, afetando tudo, desde as populações de peixes até a qualidade do nosso ar. Você pode se surpreender. Amantes de Hassan Lu, uma descoberta incrível no sítio arqueológico de Tapejlonlu, na província iraniana do Azerbaijão Ocidental. Esses restos humanos, datados de cerca de 806 a.C., nos oferecem um olhar comovente sobre a vida das pessoas há milênios. Eles foram encontrados abraçados no último ato de intimidade, o que revela muito sobre os relacionamentos e práticas funerárias antigas. Os arqueólogos acreditam que foram enterrados juntos, o que indica uma conexão profunda que superou o tempo. Essa cena tocante destaca como o amor e a amizade eram valorizados nas culturas antigas. A visão contrastante da vida e da morte nos dá uma ideia de suas crenças e normas sociais. Os amantes de Hassan Lu nos lembram que o amor sempre teve um papel importante na humanidade, inspirando historiadores a investigar quais outros mistérios estão escondidos nas sombras do nosso passado compartilhado. Você pode se surpreender. Os deliciosos sabores do taco ao pastor. O saboroso taco ao pastor surgiu no México na década de 1930, mas seu gosto único, na verdade, vem da culinária libanesa.
Quando imigrantes libaneses trouxeram suas técnicas de preparo de shawarma para o México, eles deram uma reviravolta incrível, utilizando ingredientes locais. O principal ingrediente deste taco é a carne de porco marinada, embebida em uma mistura de achiote, pimenta seca e suco de abacaxi, que lhe confere uma cor vibrante e um sabor agridoce. Em seguida, os chefes colocam essa carne marinada em um espeto vertical que gira, semelhante à shawarma tradicional. Assim que está perfeitamente cozida, é servida quente em uma tortilha de milho macia, com abacaxi fresco, cebola, coentro e um toque de molho picante. Este prato fusion reflete as ricas trocas culturais que acontecem através da comida, celebrando os sabores mexicanos e libaneses. Quem poderia imaginar que um taco poderia contar uma história tão rica? Você adivinhou o que realmente dá ao guepardo sua incrível velocidade? Os guepardos são os animais terrestres mais rápidos, podendo atingir até 119 km por hora. Essa velocidade impressionante os ajuda a capturar presas na natureza, como as gazelas, que também são bastante rápidas. Diferente de seus grandes parentes como leões e tigres, os guepardos se comunicam de uma maneira única. Eles não conseguem rugir. Em vez disso, fazem um som semelhante ao ronronar de gatos domésticos. Isso significa que, embora possam correr rapidamente atrás do jantar, eles também dependem de sons mais sutis para se comunicar entre si. Seus corpos longos e esguios, junto com um coração e pulmões especialmente adaptados, ajudam a alcançar essa velocidade máxima, mas eles conseguem manter essa corrida intensa por apenas 20 a 30 segundos. Após esse esforço, precisam de um tempo para se recuperar. Na próxima vez que você pensar em velocidade, lembre-se da graça e força do guepardo, o sprinter perfeito da natureza. Prepare-se para descobrir a doce invenção de Percy Spencer. Em 1945, aconteceu um evento fascinante na história da comida, quando o engenheiro Percy Spencer descobriu algo surpreendente por acaso. Enquanto trabalhava com magnetrons, dispositivos usados em tecnologia de radar, ele notou que um chocolate em seu bolso havia derretido. Essa descoberta inesperada despertou sua curiosidade, e ele começou a fazer experimentos com diferentes alimentos. Colocou alguns grãos de pipoca perto do magnetron, e para sua alegria, eles estouraram em pipoca fofinha. Spencer também testou ovos, que estouraram de forma engraçada ao serem aquecidos. Esses experimentos mostraram como a radiação micro-ondas pode cozinhar alimentos de forma rápida e eficiente. Inspirado por esses resultados, ele desenvolveu o primeiro forno micro-ondas, mudando para sempre a maneira de cozinhar. Imagine como seriam nossas cozinhas hoje, sem essa invenção. O micro-ondas tornou o preparo de refeições mais fácil e rápido, se tornando um aparelho indispensável em lares ao redor do mundo. Quem diria que um simples chocolate derretido poderia levar a um gadget revolucionário de cozinha? Você sabia que os números podem revelar segredos? Em muitas áreas da nossa vida, os números são a chave para entender conceitos complexos e resolver problemas. Por exemplo, a faixa de 290 a 300 é frequentemente mencionada em discussões sobre estatísticas, cálculos ou dados científicos. Essa faixa numérica pode indicar diversas coisas, desde medições em experimentos científicos até dados de censos populacionais. Ao analisar esses números, podemos identificar padrões e fazer previsões fundamentadas. Imagine que você está estudando populações de vida selvagem e descobre que 290 a 300 é a estimativa de uma espécie que está se recuperando após quase desaparecer. Os números podem contar histórias sobre o mundo ao nosso redor, mostrando mudanças ao longo do tempo ou destacando sucessos na conservação. Portanto, da próxima vez que você se deparar com um conjunto de números, lembre-se de que eles podem ser muito mais do que apenas dígitos. Podem ser um convite para explorar e entender as dinâmicas incríveis do nosso universo. Que histórias interessantes os números contam na sua vida. Fato incrível sobre o deserto de Wadi Rum. Este deserto impressionante na Jordânia é famoso por suas magníficas formações rochosas e altas dunas de areia, que atraem tanto cineastas quanto aventureiros. Imagine uma vasta paisagem, com penhascos majestosos que se erguem do chão do deserto, cada um contando a história de uma antiga era geológica. Wadi Rum não é apenas um lugar bonito para amantes da natureza, também serviu de cenário para filmes icônicos, como Lawrence da Arábia e o sucesso de ficção científica Perdido em Marte. Esses filmes aproveitam as paisagens únicas do deserto para criar imagens visuais inesquecíveis.
Os visitantes de Wadi Rum costumam explorar seu relevo singular a pé ou em jipes, admirando as maravilhas naturais. Além de sua atratividade cinematográfica, o deserto é um paraíso para quem se interessa pela cultura beduína, com muitos moradores locais oferecendo passeios que destacam o modo de vida tradicional. Se você tiver a oportunidade de explorar Wadi Rum, descobrirá um lugar mágico onde natureza, história e cinema se encontram em um espetáculo impressionante. Você já se perguntou quem faz mais filmes no mundo? A Índia é o maior produtor de filmes, criando impressionantes 1000 filmes por ano. Essa indústria vibrante, frequentemente chamada de Bollywood, é famosa por suas histórias coloridas, músicas marcantes e danças empolgantes. Os filmes são feitos em diferentes idiomas por todo o país, com os filmes em hindi se destacando. Mas Bollywood não é o único. Indústrias regionais como Tollywood, Collywood e outras também contribuem para esse número impressionante. A produção de filmes na Índia não é apenas entretenimento. Muitas vezes reflete questões sociais, cultura e tradições, tornando-se uma parte importante da vida indiana. O público vai aos cinemas para aproveitar a variedade de gêneros, desde dramas emocionantes até ação eletrizante. Com milhões de espectadores e uma audiência global crescente, o cinema indiano continua a expandir seus horizontes, apresentando histórias e talentos diversos. Não é incrível como a magia do cinema indiano une as pessoas através de histórias e emoções? Você sabia que os papagaios conseguem falar? Essa habilidade incrível está ligada a um órgão chamado siringe, que fica na base da traqueia. Diferente dos humanos que usam as cordas vocais para falar, os papagaios utilizam a siringe para criar uma sinfonia de sons. Essa estrutura única funciona como um instrumento musical, permitindo que eles produzam uma ampla gama de tons e até imitem a fala humana. As aves conseguem modificar os sons ao alterar a pressão do ar e controlar os músculos ao redor da siringe. Curiosamente, essa habilidade não é apenas para diversão. Ela os ajuda a se comunicar entre si na natureza. Os papagaios podem imitar sons que ouvem ao seu redor, incluindo os de outras aves e vozes humanas. Esse talento os torna animais de estimação populares, além de destacar sua inteligência e natureza social. A capacidade de falar faz com que os papagaios frequentemente se apeguem fortemente aos seus companheiros humanos, tornando-se não apenas animais de estimação, mas parte da família. Não é incrível como essas aves coloridas possuem habilidades vocais tão impressionantes? Prepare-se para se surpreender com a voz mais profunda. Você já ouviu uma voz tão profunda que consegue emitir sons que as pessoas nem conseguem ouvir? É isso que o detentor da voz mais profunda do mundo pode fazer. Esse incrível indivíduo possui um alcance que abrange 10 oitavas, alcançando profundidades sonoras 8 oitavas abaixo do alcance padrão de um piano. Essas frequências são tão baixas que não conseguimos ouvir. A habilidade única de criar esses sons de baixa frequência rendeu a ele um lugar no livro dos recordes, mostrando um talento que poucas pessoas têm. Imagine o poder de uma voz assim. É como se conectar às vibrações da natureza. Enquanto a maioria de nós se comunica em um alcance muito mais limitado, esse recordista demonstra as possibilidades extraordinárias da voz humana. Como seria ouvir sons que são quase misteriosos para nós? Não é incrível que o corpo humano possa alcançar tais maravilhas musicais? Você sabia que os doces Tic Tac fazem um som único? O nome Tic Tac vem do som agradável que os doces fazem quando você agita a embalagem. Cada doce tem sua própria forma e tamanho, o que contribui para esse som divertido e rítmico. Esse tilintar brincalhão combina perfeitamente com as cores vibrantes e os sabores refrescantes que estão dentro. Lançados na década de 1960, os doces Tic Tac rapidamente se tornaram populares em todo o mundo, graças à sua embalagem compacta e à variedade de sabores como menta, frutas e até pimenta. Essa combinação de sabor e som os tornou favoritos tanto entre crianças quanto adultos. Na próxima vez que você pegar essa pequena caixinha, lembre-se, não é apenas um doce. É uma delícia que agrada seus ouvidos tanto quanto suas papilas gustativas. Então, qual sabor você vai experimentar a seguir? E se eu contar sobre a internação dos japoneses americanos? Após o ataque inesperado a Pearl Harbor em 1941, o governo do Zuccarelli tomou a decisão polêmica de forçar mais de 120 mil japoneses americanos a se mudarem para campos de internamento.
Essa decisão foi motivada pelo medo e desconfiança, já que muitos americanos acreditavam erroneamente que pessoas de origem japonesa poderiam ser espiões ou inimigos. Como resultado, famílias inteiras perderam suas casas, negócios e modos de vida da noite para o dia. Curiosamente, americanos de origem alemã ou italiana, em sua maioria, evitaram esse tipo de tratamento durante a guerra, o que destaca a desigualdade racial na forma como o governo tratava seus cidadãos. Os campos de internamento eram frequentemente localizados em áreas remotas, cercados por arame farpado e guardas, e a vida nesses campos era cheia de dificuldades. Hoje, essa página sombria da história americana serve como um importante lembrete dos perigos do preconceito e da importância de proteger os direitos civis, especialmente em tempos de crise. Você já se perguntou como a Polônia celebra casamentos longos? O governo polonês orgulhosamente entrega uma medalha especial para casais que comemoram mais de 50 anos de amor. Essa tradição emocionante não só reconhece a dedicação desses casais, mas também destaca a importância da família. Para receber esse prêmio prestigioso, os casais devem ter pelo menos um filho, seja biológico ou adotado, refletindo o valor das relações familiares no país. Imagine as histórias e experiências compartilhadas por parceiros que viveram meio século juntos. Essa medalha é um símbolo de amor eterno e resistência. Ela inspira as novas gerações a valorizarem os relacionamentos e ressalta a alegria que um longo compromisso traz. Ao celebrar momentos tão importantes, podemos incentivar outros a apreciar a beleza do casamento e da vida familiar. Então, se você conhece um casal que se encaixa nesses critérios, que tal celebrar o amor deles também? O rover Curiosity ainda está explorando Marte. Desde sua chegada ao planeta vermelho em 2012, o Curiosity tem subido montanhas e analisado rochas em busca de sinais de vida. Equipado com ferramentas modernas, o Curiosity envia dados incríveis que mostram como Marte era há bilhões de anos. Cientistas estão ansiosos para estudar suas descobertas, que nos ajudam a entender não apenas Marte, mas também as possibilidades de vida fora da Terra. As descobertas do Curiosity incluem evidências de lagos antigos e minerais formados na água, sugerindo que a vida pode ter existido lá no passado. Apesar das condições climáticas severas e do terreno desafiador, esse robô extraordinário continua a enviar imagens impressionantes e dados valiosos para a Terra. A cada nova descoberta, nos aproximamos da resposta para a eterna pergunta: existe vida em outro lugar? O Curiosity prova que a busca pelo conhecimento sobre nosso universo nunca acaba. Você ficará surpreso ao saber que o soluço pode durar décadas. Charles Osborne, um americano, ganhou as manchetes quando sofreu de soluços por quase 70 anos. Imagine soluçar mais de 40 vezes por minuto. Essa condição estranha começou em 1922, após um grave acidente. Para ele, não era apenas um desconforto raro. Tornou-se um problema diário que afetou todos os aspectos de sua vida. Apesar das visitas a médicos e tentativas de vários remédios, Osborne não conseguiu encontrar alívio. Ele aprendeu a conviver com esse problema de saúde incomum, até se juntando a um show para compartilhar sua história com o mundo. Incrivelmente, após todos esses anos, o soluço parou inesperadamente em 1990. A jornada de Osborne mostra o quão imprevisível pode ser nossa saúde e nos lembra da resiliência do espírito humano. Você consegue imaginar como é enfrentar um problema tão estranho durante a maior parte da vida? É verdade que um estegossauro foi vendido por milhões? Em um evento surpreendente tanto para os amantes de dinossauros quanto para o mundo dos leilões, um esqueleto quase completo de estegossauro chamado Apex foi vendido por impressionantes 44,6 milhões de dólares. Este incrível fóssil não é apenas um resto de dinossauro, é o maior e mais completo estegossauro já encontrado, com impressionantes 254 ossos, preservados de aproximadamente 319 originalmente descobertos. Este raro exemplar foi comprado pelo bilionário Kenneth C. Griffin, e destaca não apenas a fascinação pela vida pré-histórica, mas também o crescente interesse na coleção de fósseis. O estegossauro, que viveu na Terra no final do período Jurássico, é conhecido por suas características placas ósseas em dupla ao longo das costas e sua cauda espinhosa. A venda recorde do Apex reflete o quanto essas criaturas antigas são valorizadas no mercado atual. O que você acha que torna os fósseis tão desejáveis? Confira o maior show de luzes da Tesla.
Este evento incrível reuniu 687 carros Tesla para uma apresentação sincronizada impressionante. Imagine um mar de carros elétricos iluminando a noite, cada um se comunicando com os outros, criando padrões hipnotizantes de cores e movimentos. O show aconteceu em uma enorme área ao ar livre, onde os Teslas dançaram ao som da música, mostrando suas tecnologias avançadas de forma divertida e envolvente. Essa apresentação maravilhosa atraiu a atenção dos amantes de carros e destacou a potência dos veículos elétricos e sua crescente presença em nosso mundo. Pessoas de todos os lugares se reuniram para ver esse espetáculo, tirando fotos e aplaudindo, enquanto as luzes brilhavam em perfeita harmonia. A Tesla é conhecida por suas inovações, e esse show de luzes foi um exemplo brilhante de como a empresa interage com seus fãs e promove a sustentabilidade. Esses eventos não apenas entretêm, mas também inspiram as futuras gerações a pensar sobre energia e tecnologia de maneiras emocionantes e novas. Quem sabe o que a Tesla vai inventar a seguir? Sim, é verdade. O morango é uma das poucas frutas que tem suas sementes do lado de fora, o que o torna único. Cada morango tem cerca de 200 pequenas sementes, que parecem pintinhas fofas na superfície vermelha. Essa característica não é apenas para enfeitar, ela ajuda na reprodução da planta. Cada semente é um ovário separado, por isso o morango é considerado um fruto agregado. Ao contrário da maioria das frutas que têm sementes dentro, o morango permite que os polinizadores cheguem facilmente às sementes, atraindo insetos em busca de um lanche doce. Além disso, essas pequenas sementes são ricas em nutrientes, adicionando um crocante a cada pedaço saboroso. Da próxima vez que você saborear um morango suculento, lembre-se de que você não está apenas degustando uma delícia, mas apreciando uma fruta que é um verdadeiro milagre botânico. Você sabia que a Índia se tornou o país mais populoso? Com uma população de cerca de 1.425 bilhão de pessoas, a Índia superou oficialmente a China e agora é a nação mais populosa do mundo, de acordo com as últimas estimativas da ONU. Este evento histórico aconteceu pela primeira vez desde 1950, quando o título pertencia à China. O crescimento populacional na Índia é resultado de vários fatores, incluindo melhorias na saúde, redução da mortalidade infantil e uma população jovem. A rica cultura e a economia diversificada do país também contribuem para essa mudança significativa, já que as pessoas se mudam para as cidades em busca de oportunidades. Ao assumir esse novo papel, a Índia enfrenta tanto perspectivas empolgantes quanto desafios complexos. Por exemplo, como isso afetará os recursos, a infraestrutura e o meio ambiente? O mundo está observando atentamente como a Índia lida com essas mudanças importantes e busca equilibrar o crescimento com o desenvolvimento sustentável para seu povo. Difícil de acreditar, mas os tubarões brancos migram por um motivo. Esses tubarões, que muitas vezes são vistos nadando sozinhos, fazem viagens incríveis para um lugar misterioso chamado Café dos Tubarões Brancos no Oceano Pacífico. Não é um restaurante para tubarões, é um local onde eles se alimentam e possivelmente se reproduzem. Imagine esses poderosos seres viajando por mais de 100 dias, percorrendo milhares de milhas para chegar a esse encontro único. Ao chegarem, mergulham a grandes profundidades, às vezes até 3.000 pés, onde podem caçar peixes ou outras presas. Pesquisadores acreditam que as profundezas do café oferecem uma abundância sazonal, atraindo esses majestosos tubarões. Estudando seus movimentos, os cientistas obtêm informações valiosas sobre o comportamento e a ecologia dos tubarões, ajudando-nos a entender melhor como preservar esses incríveis animais. O que você acha que faz os tubarões brancos escolherem esse café para suas migrações? Descubra o que torna o Monte Olimpo grandioso. Esta colossal montanha, localizada em Marte, é a mais alta do nosso sistema solar. O Monte Olimpo tem cerca de 24 quilômetros de altura, 3 vezes mais alto que o Everest na Terra. Imagine estar na base dessa gigante montanha e olhar para cima, é de tirar o fôlego. O Monte Olimpo não é apenas alto, mas também incrivelmente largo, com cerca de 600 quilômetros de largura, comparável ao tamanho do estado do Arizona. Como se formou esse gigante? Ao contrário das montanhas na Terra, que geralmente surgem devido à atividade tectônica, o Monte Olimpo foi criado por múltiplas erupções vulcânicas ao longo de milhões de anos. Devido à fina atmosfera e à baixa gravidade em Marte, as erupções puderam formar uma montanha muito mais alta do que as da Terra.
Essa estrutura impressionante nos dá uma visão da atividade vulcânica em Marte e nos ensina sobre geologia planetária. À medida que continuamos a explorar Marte, o Monte Olimpo nos atrai com mistérios sobre o passado do nosso sistema solar. Que segredos ele ainda guarda para nós? Um fato incrível sobre as habilidades extraordinárias dos cães. Alguns cães têm um olfato excepcional que os permite detectar doenças como câncer e diabetes. Esse talento impressionante significa que nossos amigos de 4 patas podem identificar problemas de saúde que poderiam passar despercebidos por nós. Pense nisso. Enquanto confiamos nos médicos para exames e testes, os cães usam seu olfato aguçado para nos alertar sobre condições sérias. Pesquisas mostram que algumas raças, como os Bloodhounds e os pastores alemães, são especialmente bons nessa tarefa. Eles conseguem perceber mudanças em nosso corpo, muitas vezes captando alterações químicas relacionadas a doenças. Com o treinamento adequado, eles podem avisar seus donos, ou até mesmo profissionais de saúde, sobre problemas de saúde. Não é incrível que nossos amigos peludos possam ser salvadores de vidas apenas com seu olfato? Quais outros talentos ocultos os cães têm? Porque não há uma língua oficial na América. Embora os Equaletia sejam um caldeirão de culturas, não tem uma língua oficialmente reconhecida em nível federal. O inglês é a principal língua falada e é considerado oficial em 32 estados, mas o governo federal nunca o formalizou. Essa situação única reflete a diversidade cultural do país e o compromisso com a liberdade de expressão. No CSACL, fala-se uma variedade de idiomas, incluindo espanhol, chinês e tagalo. Tentativas de tornar o inglês a língua oficial em nível federal geram reações diversas, destacando as complexidades da identidade e da comunicação. Em um país onde mais de 350 idiomas são falados, a ausência de uma língua oficial abre espaço para diferentes vozes, promovendo a inclusão. O que isso significa para o futuro das línguas na América? E se eu te contar sobre próteses dentárias feitas com dentes de soldados? Muito antes do surgimento das tecnologias odontológicas modernas e dos materiais sintéticos, as pessoas recorriam a uma fonte bastante chocante para fabricar próteses. Durante as guerras, quando o número de vítimas aumentava, algumas pessoas engenhosas perceberam que os dentes dos soldados mortos poderiam ser usados como substitutos para aqueles que haviam perdido os seus. Essas soluções odontológicas macabras, mas práticas, eram comuns nos séculos XVIII e XIX, quando muitos buscavam uma forma de substituir dentes perdidos sem os recursos modernos. Essa prática levantava questões éticas e mostrava até onde as pessoas estavam dispostas a ir para manter a aparência e a funcionalidade. Imagine ter um pedaço da história na sua boca. Embora as próteses modernas sejam feitas de plásticos e metais duráveis, a história dos dentes dos soldados oferece uma visão fascinante de como a sociedade se adaptou em tempos difíceis. Então, da próxima vez que você ouvir sobre tecnologias odontológicas, lembre-se daqueles dias incomuns e macabros de reutilização de dentes humanos. Você já se perguntou por que as baleias migram por longas distâncias? A baleia cinza do Pacífico Norte Oriental faz uma incrível jornada todos os anos, percorrendo quase 20 mil quilômetros. No verão, esses majestosos animais se alimentam nas águas frias e ricas do Ártico. Com bastante comida, eles acumulam energia para a importante viagem ao sul. Quando o outono chega, eles se dirigem para as águas quentes do México, onde dão à luz e cuidam de seus filhotes. Essa migração não só mostra sua incrível resistência, mas também é crucial para sua sobrevivência e reprodução. A jornada é cheia de desafios, incluindo predadores e condições mutáveis no oceano, mas as baleias cinzas são conhecidas por sua força. Cientistas estudam essa incrível migração para entender melhor seu comportamento e a saúde dos ecossistemas oceânicos. Não é surpreendente como um ser tão grande consegue percorrer distâncias tão enormes todos os anos? Um fato interessante sobre o C-5M Super Galaxy. Este impressionante avião é um dos maiores cargueiros do mundo, com uma incrível capacidade de transportar cargas enormes. Ele pode facilmente levar 2 tanques M1 Abrams ou até 6 helicópteros Black Hawk, tornando-se indispensável para operações militares e missões humanitárias. Com sua enorme envergadura e tecnologias modernas, o C-5M Super Galaxy se destaca como um jogador-chave nas forças aéreas do Equaletia. Imagine as complexidades logísticas de mover equipamentos pesados ao redor do mundo. Este cargueiro torna essa tarefa mais simples.
Ele demonstra a engenhosidade americana na aviação e ressalta a importância da prontidão para respostas rápidas em momentos de crise. Sua versatilidade permite entregar cargas críticas e apoio em áreas afetadas por desastres, além de transportar recursos militares essenciais. Com tais capacidades, não é surpresa que o C-5M seja frequentemente chamado para realizar as missões mais desafiadoras ao redor do mundo. Como esse enorme avião consegue voar com cargas tão pesadas? Um fato interessante sobre a perda de visão. A cada ano, a economia mundial perde impressionantes 227 bilhões de dólares, porque muitos adultos não têm óculos corretivos. Imagine que mais de 2,5 bilhões de pessoas enfrentam problemas de visão, o que dificulta não apenas a leitura ou a direção, mas também reduz sua produtividade no trabalho e a qualidade de vida. Sem soluções simples como óculos, tarefas que parecem fáceis para muitos se tornam desafiadoras para aqueles que têm problemas de visão. A má visão pode causar erros e oportunidades perdidas, afetando não apenas indivíduos, mas também comunidades e setores inteiros. Participar da vida cotidiana se torna uma luta, impedindo que as pessoas alcancem seu pleno potencial. Essa situação levanta questões importantes sobre o acesso a cuidados médicos e soluções para a visão. O que pode ser feito para que todos tenham a chance de ver como precisam para uma vida bem-sucedida? Essa é uma tarefa que exige soluções inovadoras e maior conscientização. Você sabia que as montanhas russas combatem vícios? Na década de 1880, um homem chamado Lamarcus Adna Thompson percebeu a crescente necessidade de entretenimento saudável. Tentando oferecer uma distração divertida, ele projetou as primeiras montanhas russas dos Estados Unidos, conhecidas como Switchback Railway, que foram inauguradas em Coney Island em 1884. Essa atração inovadora tinha descidas suaves e curvas emocionantes, mudando para sempre a face dos parques de diversões. Foi uma ótima solução para entreter as pessoas e afastá-las dos vícios que frequentemente afligiam a sociedade. A Switchback Railway ofereceu às famílias uma maneira segura de desfrutar de atrações emocionantes juntas, trazendo risadas e alegria. A criação de Thompson gerou um grande interesse por parques de diversões, levando a projetos mais complexos e loopings malucos. Hoje, as montanhas russas continuam a evoluir, expandindo os limites da engenharia, enquanto mantém aquele espírito original de diversão. Como as montanhas russas influenciaram sua visão sobre entretenimento? Incrível, mas é verdade. O gelo tem muitas formas. A maioria das pessoas imagina o gelo como um sólido comum, aquele que vemos em nossas bebidas, conhecido como gelo 1. No entanto, cientistas descobriram mais de 17 tipos únicos de gelo, cada um com sua estrutura especial. Essas diferentes formas surgem devido a condições variadas de temperatura e pressão. Por exemplo, alguns tipos de gelo têm forma hexagonal, outros são cúbicos, e alguns até assumem um estado amorfo, sem uma estrutura definida. Esses tipos incomuns de gelo aparecem em condições extremas, como nas frias profundezas das fossas oceânicas, ou até mesmo nas superfícies congeladas das luas geladas do nosso sistema solar. Estudar essas diversas formas de gelo ajuda os cientistas a entender as complexas condições que existem além do nosso planeta e fornece pistas sobre como a vida pode sobreviver em ambientes tão hostis. Não é fascinante pensar que algo tão simples como o gelo pode revelar tanto sobre o universo? Você sabia que os rinocerontes negros são exigentes com a comida? Os rinocerontes negros são criaturas incríveis, conhecidos por seus hábitos alimentares únicos. Diferente dos rinocerontes brancos, que preferem pastar em gramados curtos por causa de seus lábios superiores quadrados, os rinocerontes negros têm um paladar mais refinado e se alimentam de diferentes tipos de vegetação. Seus lábios superiores afilados permitem que eles capturem e arranquem folhas, galhos e arbustos de árvores e plantas, tornando sua dieta bastante variada. Essa seletividade na alimentação ajuda na sobrevivência em habitats, muitas vezes em áreas com vegetação densa, enquanto os rinocerontes brancos dominam as planícies abertas. Infelizmente, os rinocerontes negros estão classificados como ameaçados de extinção devido à perda de habitat e à caça ilegal, principalmente por causa de seus chifres. Ao preservar seu habitat e entender suas necessidades, podemos apoiar esses animais incríveis. Na próxima vez que você pensar em rinocerontes, lembre-se de que os rinocerontes negros e brancos desempenham papéis importantes em seus ecossistemas
apesar das diferenças em suas dietas. Não é surpreendente como a natureza se adapta para garantir diferentes estratégias de sobrevivência para espécies semelhantes. Por que restaurar jogos antigos é tão gratificante? O canal do YouTube, Todas as Coisas Não Morrem, se especializa em trazer de volta à vida jogos de tabuleiro mecânicos antigos. Esses tesouros vintage, muitas vezes danificados e enferrujados, passam por um cuidadoso processo de reparo e limpeza, que leva dias de trabalho árduo. Ao observar essa incrível transformação, os espectadores veem como os jogos são desmontados, restaurados e montados novamente, mostrando a habilidade complexa envolvida em seu design original. Esse processo não apenas destaca a beleza de preservar dispositivos nostálgicos, mas também nos lembra da alegria que esses jogos podem trazer. Cada restauração é como uma mini cápsula do tempo, oferecendo um vislumbre do passado e inspirando um novo valor para hobbies eternos. A cada vídeo, o canal desperta o interesse por jogos vintage, incentivando os fãs a valorizarem e restaurarem seus tesouros esquecidos. Não é incrível como essas antigas máquinas podem provocar tanta alegria e criatividade? Descubra o segredo da felicidade através do perdão. Muitos estudos mostram que o perdão é fundamental para o nosso bem-estar. Quando perdoamos os outros, nos livramos de mágoas e emoções negativas que nos pesam. Esse ato surpreendentemente positivo não só melhora nosso humor, mas também pode fortalecer nossa saúde física. Pesquisas indicam que pessoas que perdoam costumam sentir menos estresse e ansiedade, o que beneficia a saúde do coração e do sistema imunológico. Além disso, o perdão pode fortalecer relacionamentos, criando conexões mais profundas com os outros. Ao escolher perdoar, criamos um ambiente mais positivo para nós e para os outros. Portanto, da próxima vez que você sentir dor ou mágoa, pense no poder do perdão. Talvez ele seja a chave que falta para a sua felicidade. Incrível, mas verdade. Campo de golfe perto do perigo. Um pouco ao sul da zona desmilitarizada da Coreia, DMZ, está um surpreendente campo de golfe com um buraco, cercado por incertezas e riscos. Este campo único é rodeado por campos minados de 3 lados, e cada tacada lembra seu ambiente assustador. Dizem que pelo menos uma tacada de um golfista acionou uma mina acidentalmente, destacando os perigos que estão além do campo. Este lugar não só oferece uma experiência incomum de golfe, mas também é um símbolo único de contrastes, lazer em meio à tensão. Golfistas e aventureiros se reúnem neste local peculiar, atraídos por seu charme estranho e arriscado. Embora seja fácil se concentrar no esporte, a realidade da DMZ próxima serve como um pano de fundo vívido, lembrando a história e a tensão que ainda existem nesta região. Você teria coragem de jogar em um lugar assim? Você sabia por que os olhos castanhos são tão comuns? Tudo começa com nossos ancestrais. Originalmente, todas as pessoas tinham olhos castanhos devido ao alto nível de melanina na íris. Essa melanina funcionava como um protetor solar natural, protegendo contra os raios ultravioletas prejudiciais. Quando os humanos se espalharam pelo mundo, especialmente em regiões com muita luz solar, os olhos castanhos se tornaram a cor mais comum. Não é apenas uma característica aleatória, ela conta a história do nosso patrimônio comum e de como nossos corpos se adaptaram a diferentes condições. Ao olhar ao seu redor, você notará que os olhos castanhos ainda são a norma em muitas áreas, especialmente nas zonas ensolaradas. Não é incrível como algo tão simples como a cor dos olhos pode contar tanto sobre nossa história e sobrevivência? Na próxima vez que você encontrar alguém com olhos castanhos, lembre-se de que eles não são apenas bonitos, são um símbolo das inteligentes adaptações de nossos antepassados. Você já se perguntou por que as penas de águia são tão especiais? Apenas membros de tribos indígenas reconhecidas legalmente podem possuir ou coletar penas de águia, tornando esses símbolos vibrantes de liberdade e espiritualidade altamente protegidos. Essa lei é baseada no profundo respeito que as culturas indígenas têm pela águia, que representa força, sabedoria e conexão com o divino. A águia careca, em particular, é venerada e protegida por uma lei federal que proíbe não membros das tribos de manusear suas penas. Para os membros da tribo, coletar essas penas é uma prática sagrada, com significado cultural, frequentemente utilizada em cerimônias, vestimentas e rituais.
Violar essa lei pode resultar em multas pesadas ou até prisão, ressaltando a importância de preservar o legado espiritual e cultural relacionado a essas majestosas criaturas. Portanto, da próxima vez que você ver uma pena de águia, lembre-se das ricas tradições e da proteção legal que a tornam muito mais do que um simples objeto bonito. Sonha em ter uma pista de corrida particular para relaxar? O Drift Mansion nos Elazios em Chihuahua oferece uma experiência única para os amantes do motorsport. Este Airbnb exclusivo não é apenas sobre camas luxuosas e uma decoração bonita. Aqui você encontra uma pista de corrida privada, completa dentro da propriedade. Imagine acordar ao som dos motores e ter a chance de acelerar seu próprio carro ou alugá-lo no local. A mansão foi projetada para o conforto, com quartos espaçosos, vistas deslumbrantes e comodidades de primeira linha, cercada pela atmosfera de corridas de alta velocidade. Seja você um piloto experiente ou um curioso iniciante, essa experiência única promete emoção e memórias inesquecíveis. Além disso, é o lugar perfeito para se encontrar com amigos, família ou pessoas que compartilham sua paixão. Então você está pronto para acelerar na pista e aproveitar um fim de semana cheio de adrenalina e luxo. Incrível, mas o cérebro humano reage à música. Estudos mostraram que ouvir música ativa várias áreas do cérebro, incluindo aquelas ligadas às emoções, memória e até movimento. Por isso, uma melodia marcante pode instantaneamente melhorar o seu humor ou te transportar para um momento específico. Por exemplo, quando você escuta uma canção que tocou em um evento memorável, ela pode evocar lembranças vívidas devido à incrível capacidade do cérebro de conectar música a experiências. Além disso, estudar música pode ter um efeito positivo na saúde do cérebro. Interagir com melodias e ritmos ajuda a melhorar funções cognitivas e pode estimular caminhos neurais, promovendo criatividade e habilidades de resolução de problemas. Curiosamente, diferentes gêneros podem afetar o cérebro de maneiras distintas. A música clássica pode acalmar, enquanto o pop energético pode elevar o ânimo. Essa conexão entre música e nosso cérebro mostra o quão poderoso o som pode ser na influência sobre nossas emoções e pensamentos. Então, da próxima vez que você colocar os fones de ouvido, lembre-se de que não é apenas entretenimento, é uma aventura para a sua mente. E se eu disser que a infância de Katy Perry foi rigorosa? Crescendo em uma família religiosa, a cantora Katy Perry enfrentou dificuldades únicas. Sua mãe tinha crenças rígidas que moldavam o dia a dia deles, até influenciando o que ela podia comer. Por exemplo, Kate não podia comer cereais Lucky Charms, porque sua mãe associava a palavra sorte a Lúcifer. Isso significava que enquanto muitas crianças se deliciavam com os doces coloridos, Kate tinha que abrir mão deles e procurar outras opções para o café da manhã. As crenças de sua família iam além dos cereais. Ela tinha que chamar os ovos recheados de ovos dos anjos, uma maneira brincalhona mais séria de seguir os princípios religiosos. Essa educação cheia de restrições pode ter inspirado Katy em sua criatividade, já que ela frequentemente mistura suas dificuldades pessoais com melodias vibrantes e memoráveis que ressoam com os fãs. Você consegue imaginar como seria sua música se ela tivesse crescido em uma família mais livre? Acredite ou não, os flamingos têm segredos incríveis sobre suas pernas. Essas aves impressionantes são conhecidas por sua elegância ao ficarem uma perna só, o que muitas vezes confunde as pessoas. À primeira vista, pode parecer que eles dobram os joelhos para descansar, mas isso é uma ilusão óptica fascinante. Na verdade, os joelhos deles estão escondidos sob as penas fofas, criando a impressão de que estão dobrando as pernas nos joelhos. Na realidade, os flamingos dobram as pernas nos tornozelos. Essa anatomia única os ajuda a manter o equilíbrio e a estabilidade enquanto ficam em pé por longos períodos, o que é importante para seus hábitos alimentares. É comum ver flamingos caminhando em águas rasas em busca de comida, e a habilidade de ficar em uma perna só os ajuda a economizar energia. Sua cor rosa vibrante é resultado dos pigmentos carotenoides presentes na dieta, como camarões e algas, o que os torna ainda mais atraentes. Quem diria que poderíamos aprender tanto sobre as pernas dos flamingos? Acredite ou não, mas na Índia existem casamentos com árvores. Em algumas regiões, especialmente no sul da Índia, há tradições em que as pessoas se casam com árvores para se livrar da má sorte ou corrigir um amor amaldiçoado. Essa prática incomum é baseada em crenças profundas na astrologia e na cura espiritual.
As pessoas acreditam que o casamento com uma árvore pode remover energias negativas que atrapalham seu destino. Na cerimônia, o noivo ou a noiva frequentemente amarram um nó com a árvore e, após o ritual, a árvore às vezes é cortada, simbolizando a libertação da má sorte. Embora isso possa parecer estranho para muitos, destaca quão criativas e esperançosas as pessoas podem ser em tempos difíceis. Esses casamentos com árvores refletem uma abordagem cultural única na busca pela felicidade, mostrando como as tradições podem moldar nossa compreensão do amor e do destino. O que você acha? Como as visões modernas sobre relacionamentos se relacionam com isso? Sim, em São Francisco, essa lei incomum proíbe alimentar pombos nas calçadas e ruas. As autoridades levam essa regra a sério, destacando a importância da limpeza e da saúde das aves. Alimentar pombos pode causar problemas, como o aumento de fezes, que danificam os espaços públicos e criam riscos à saúde. Além disso, alimentar em excesso pode prejudicar os próprios pássaros, levando a uma má nutrição e dependência da comida humana. Em vez de ajudar a população de aves, isso pode atrapalhar seus comportamentos naturais. Essa lei única visa manter a cidade limpa e as aves saudáveis. Portanto, se você estiver em São Francisco e quiser compartilhar um lanche com um pombo, pense 2 vezes. Você pode estar quebrando a lei. Você sabia que no Texas existe uma regra estranha sobre beber? De acordo com a lei do Texas, é na verdade ilegal tomar mais de 3 goles de cerveja em pé. Essa regra incomum visa promover o consumo responsável de álcool e encorajar as pessoas a apreciar as bebidas, em vez de se apressar. Imagine, você está em uma festa animada, ao ar livre, ou em um churrasco, e enquanto conversa com amigos, percebe que precisa encontrar um lugar se quiser desfrutar do seu próximo drink gelado. Essa lei incentiva as pessoas a fazer uma pausa e aproveitar as bebidas sentadas, criando uma atmosfera mais relaxante. Embora essa regra possa parecer estranha ou até engraçada, ela surgiu dos esforços do Estado para combater o consumo excessivo de álcool e aumentar a segurança pública. Então, da próxima vez que você estiver no Texas, não se esqueça de sentar-se ao desfrutar do seu 4º gole. Sua cerveja e sua segurança vão agradecer. Você pode se surpreender que a cultura Irvamá está prosperando. Irvama, uma comunidade que enfrentou as duras realidades da guerra, oferece uma visão única de resiliência através de seu rico patrimônio cultural. Embora muitos se lembrem das dificuldades e da dor do conflito, alguns moradores de Irvamá destacam a beleza entrelaçada em suas tradições, arte e vida cotidiana. A música ecoa em seus encontros, trazendo à tona histórias do passado, enquanto os vibrantes produtos têxteis falam sobre identidade e habilidade. Esses elementos culturais não apenas preservam memórias, mas também servem como fontes de força e unidade entre as pessoas. Através de festivais, danças e contos, Irvama celebra seu espírito artístico, mesmo em tempos difíceis. Essa notável capacidade de mostrar beleza em meio às dificuldades nos lembra da capacidade humana de esperança e criatividade. Como a cultura pode se desenvolver e prosperar apesar das cicatrizes da guerra. Prepare-se para se surpreender com a prisão de Bastøy, na Noruega. Este é um local único, situado em uma ilha a apenas 75 quilômetros ao sul de Oslo, frequentemente chamado de prisão mais confortável do mundo. Ao contrário das prisões tradicionais, Bastøy foca na reabilitação em vez da punição, criando um ambiente harmonioso que favorece a reintegração social. Os detentos desfrutam de comodidades modernas, como acomodações confortáveis, acesso à natureza e a oportunidade de participar de diversas atividades ao ar livre, como pesca, equitação e jardinagem. Com um nível de segurança mínimo, os prisioneiros realizam tarefas diárias que os ajudam a desenvolver habilidades para uma vida produtiva fora das paredes da prisão. Este modelo inovador desafia nossa percepção sobre o encarceramento, mostrando que um tratamento digno dos detentos pode levar a uma reintegração mais bem-sucedida na sociedade. Não é surpreendente como uma abordagem diferente pode mudar vidas. Você consegue imaginar tartarugas vivendo mais de 100 anos? Esses seres incríveis não só têm um sistema imunológico forte, mas também prosperam em ambientes naturais tranquilos. Seus habitats verdes e águas calmas permitem que tenham uma vida longa e pacífica. Um dos fatores principais para sua longevidade são os cascos protetores, que as defendem de vários predadores. Essa camada externa dura funciona como uma fortaleza, garantindo sua segurança enquanto se movem.
Na verdade, algumas espécies de tartarugas podem viver mais de 100 anos. Essa notável resistência permite que elas testemunhem mudanças no mundo ao longo das décadas, desde alterações climáticas até a expansão das cidades. Com um metabolismo lento, não precisam de comida constante, o que as torna bem adaptadas à sobrevivência. Curiosamente, sua impressionante longevidade as tornou símbolos de sabedoria e resistência em muitas culturas. Então, da próxima vez que você ver uma tartaruga, lembre-se, ela pode viver por muito tempo. Surpreendente, mas a enxaqueca tem muitos gatilhos ocultos. Muitas pessoas pensam que enxaquecas são apenas dores de cabeça terríveis, mas, na verdade, podem ser causadas por diversos fatores ligados à nossa biologia. Por exemplo, reações químicas no cérebro desempenham um papel importante, especialmente envolvendo o neurotransmissor serotonina. Quando os níveis de serotonina flutuam, isso pode resultar em fortes dores de cabeça. Isso é especialmente relevante para as mulheres, já que mudanças hormonais, especialmente no estrogênio, também podem desencadear enxaquecas. Além disso, a atividade dos nervos e alterações nos vasos sanguíneos contribuem para essa condição complexa. Algumas pessoas podem perceber que estresse, certos alimentos ou até mudanças no clima podem provocar enxaquecas. Isso significa que gerenciar os gatilhos pode ser uma parte importante na prevenção das crises. Considerando a ampla gama de causas, as enxaquecas nos lembram como nossos sistemas corporais estão interconectados. Então, da próxima vez que você sentir aquela pulsação familiar, pense em todos os pequenos fatores que podem estar envolvidos. Quão bem você entende seus gatilhos de enxaqueca? Você já se perguntou por que Miyamoto prefere caminhar em vez de dirigir? Shigeru Miyamoto, o gênio por trás de jogos icônicos como Donkey Kong e Super Mario Bros., sempre teve uma abordagem única para a vida, até mesmo em como se desloca. Quando a Nintendo sugeriu que ele usasse carro, por questões de segurança, ele não aceitou. Em vez disso, Miyamoto preferia ir a pé ou de bicicleta para o trabalho, acreditando que esses meios de transporte o ajudavam a sentir melhor o mundo ao seu redor. Ao optar por caminhadas ou passeios de bicicleta, ele podia observar o mundo, buscar inspiração e aproveitar as pequenas alegrias da vida. Essa preferência reflete seu espírito brincalhão e criativo, que se manifesta em seus jogos. As experiências diárias que ele vivia a pé provavelmente alimentavam sua criatividade e contribuíam para a criação de mundos vibrantes onde seus personagens habitam. Então, da próxima vez que você estiver se divertindo nas aventuras de Mario, lembre-se do homem que caminhou em busca de sua inspiração. Porque a Ásia é maior que a Lua. É realmente surpreendente, mas a área do continente asiático é de cerca de 44,58 milhões de quilômetros quadrados, enquanto a Lua ocupa apenas cerca de 37,9 milhões de quilômetros quadrados. Isso significa que a Ásia é maior que a Lua em quase 6,68 milhões de quilômetros quadrados. Este enorme continente abriga paisagens diversas, desde altas montanhas como o Himalaia, até vastos desertos como o Gobi. Com países como China e Índia, a Ásia também possui a maior população entre todos os continentes. Considerando seu tamanho, a Ásia não é apenas terra, é uma enorme mosaico de culturas, línguas e ecossistemas. Imagine a diversidade da vida selvagem, climas e pessoas que habitam uma área tão vasta. Comparar a Ásia e a Lua nos faz olhar para o nosso planeta de uma nova maneira, não é? Você pode acreditar que esta é a torre de gelo mais alta já construída? Em 2018, engenheiros alcançaram um feito incrível ao construir uma torre de 51 metros de altura. Esta estrutura maravilhosa mostrou não apenas a beleza do gelo, mas também a criatividade e as habilidades de engenharia envolvidas em seu projeto. Ela foi construída em Harbin, na China, onde acontece o Festival Internacional de Gelo e Neve todos os anos. Esta majestosa construção foi feita inteiramente de blocos de gelo retirados do rio Songhua. Artistas e engenheiros trabalharam arduamente, enfrentando temperaturas congelantes para garantir a estabilidade e a beleza da torre. Os visitantes ficaram maravilhados com suas esculturas complexas e iluminação, criando um espetáculo impressionante à noite. Esta torre de gelo nos mostra que, com dedicação e inovação, até os materiais mais frios podem se transformar em arte emocionante. Então, o que você acha? Está pronto para enfrentar o frio e ver de perto uma construção de gelo tão grandiosa?
Você consegue imaginar que o rinoceronte de Java está à beira da extinção? Essa criatura incrível que vive nas paisagens verdes de Java, na Indonésia, enfrenta um futuro sombrio. Restam apenas cerca de 81 indivíduos na natureza. A perda de habitat devido à atividade humana, como a agricultura e o desenvolvimento urbano, afetou muito sua população. Além disso, a caça ilegal é outra ameaça séria, pois esses majestosos rinocerontes são mortos por seus chifres, que não têm valor medicinal. Ecologistas estão se esforçando para salvar o rinoceronte de Java, criando áreas protegidas e aumentando a conscientização sobre seus problemas. Com tão poucos rinocerontes restantes, cada esforço conta. Apoiar projetos que visam proteger seu habitat e endurecer as leis contra a caça ilegal pode realmente fazer a diferença. Podemos nos unir para proteger essa espécie extraordinária antes que seja tarde demais? Acredite ou não, mas um hotel está oferecendo um prêmio incrível. Para comemorar seu 125º aniversário, o famoso Hotel Roosevelt, em Nova Orleans, lançou um concurso emocionante. Um prêmio de $15 mil espera por quem conseguir devolver o objeto mais inusitado já roubado de suas luxuosas instalações. Imagine uma caça ao tesouro, onde o prêmio não é apenas em dinheiro, mas também uma estadia de 7 dias na suíte presidencial do hotel, com várias comodidades gratuitas. O Roosevelt tem uma rica história e já recebeu muitos hóspedes famosos ao longo dos anos, então não faltam histórias divertidas. Você tem alguma história maluca sobre algo que foi roubado durante o Mardi Gras? Ou um estoque secreto de souvenirs? Essa oportunidade inspira criatividade e nostalgia. Você vai cavar mais fundo em suas memórias ou até perguntar a familiares e amigos se eles já levaram algo realmente único deste lugar lendário. Adivinhe o que forma a forma redonda do marimo? Essas incríveis algas esféricas que parecem bolinhas verdes e fofas vivem em lagos de água doce, especialmente no Japão, na Islândia e na Estônia. A forma redonda única do marimo se forma devido às suaves correntes de água em seu habitat, que fazem com que elas rolem pelo fundo do lago. Esse movimento impede o crescimento de algas e musgos em sua superfície, permitindo que fiquem limpas e saudáveis. Embora o marimo cresça lentamente, levar até anos para atingir um diâmetro de até 30 centímetros. Eles não apenas encantam os olhos, mas também desempenham um papel importante em seus ecossistemas, fornecendo habitat para pequenos seres aquáticos e contribuindo para a saúde geral da água. Com sua aparência encantadora e importância ecológica, não é surpreendente como organismos tão simples trazem beleza e harmonia aos nossos lagos. Você sabia que alguns animais bebem o seiva das árvores? Esse comportamento curioso é observado em criaturas como as lagartas, que sugam a seiva. Elas fazem pequenos cortes nas árvores para obter esse líquido nutritivo, conhecido como seiva. As lagartas têm uma maneira única de sobreviver em seu ambiente. Elas perfuram a casca, criando pequenos buracos por onde a seiva flui livremente. A seiva é rica em açúcares e proteínas, tornando-a uma comida ideal para esses insetos famintos. Essa forma de alimentação não é apenas sobre saciar a fome, ela permite que evitem a competição com outros herbívoros que podem depender das mesmas plantas. Bebendo seiva, elas conseguem prosperar onde outros não conseguem. É incrível pensar em como a vida se adapta de maneiras tão inteligentes, não é? Pesquisas continuam a revelar interações surpreendentes entre animais e plantas na natureza. É possível esculpir nomes na areia? Hamad bin Hamdan Al Nahyan, uma figura famosa de Abu Dhabi, levou essa ideia ao extremo. Ele esculpiu seu nome no deserto em letras gigantes, cada uma com mais de 1000 metros. Essa impressionante demonstração de riqueza e criatividade não é apenas uma obra de arte. É tão grande que pode ser vista do espaço. Imagine voar alto sobre a Terra e notar essa enorme assinatura esculpida na paisagem. O trabalho de Al Nahyan não é apenas uma exibição de riqueza. Reflete uma profunda conexão com a terra e a cultura dos Emirados Árabes Unidos. Seu nome não está escrito de forma comum, mas esculpido diretamente nas areias do deserto, unindo arte e natureza. Esse gesto grandioso gerou discussões sobre desperdício e os limites da criatividade. Não é incrível como um nome pode se tornar um marco? Quando os aparelhos de MRI receberam seu nome? A história do MRI, ou ressonância magnética, começa com a tecnologia de ressonância magnética nuclear. Inicialmente, os cientistas usavam aparelhos de ressonância magnética nuclear para pesquisas em física e química.
No entanto, a palavra nuclear causava preocupação nas pessoas. Então, os especialistas decidiram mudar o nome. Ao remover a palavra nuclear, tornaram a tecnologia mais amigável e acessível, o que foi crucial para sua ampla adoção na medicina. Hoje, os aparelhos de MRI são ferramentas essenciais para diagnosticar tudo, desde lesões ligamentares até tumores cerebrais, permitindo que os médicos obtenham imagens claras dos órgãos internos sem usar radiação prejudicial. As imagens obtidas são incrivelmente detalhadas, ajudando os profissionais de saúde a desenvolver melhores planos de tratamento. Não é surpreendente como uma simples mudança de nome ajudou a revolucionar a imagem médica e a melhorar o cuidado com os pacientes. Você ouviu falar dos desejos de Natal com pudim? Essa linda tradição britânica consiste em que, enquanto se prepara o pudim, cada um mexe a rica mistura de ingredientes e faz um desejo. Imagine uma cozinha aconchegante, cheia de risadas da família e o aroma de especiarias. Cada pessoa, por sua vez, mexe a mistura, esperando que seu desejo se torne realidade. Mas isso não é tudo. Para trazer um pouco de sorte, uma moeda ou um pequeno objeto é escondido no pudim. Encontrar esse tesouro escondido é considerado um sinal de boa sorte para o próximo ano, e essa tradição remonta à era vitoriana. Imagine cortar o pudim e encontrar uma moeda brilhante. Que emoção! Todo ano, as famílias se reúnem para compartilhar essa experiência, criando memórias inesquecíveis. É mais do que apenas uma sobremesa, simboliza esperança e alegria na temporada festiva. Não importa o que você deseje, saúde, felicidade ou aventuras. A emoção de mexer e procurar a moeda traz um pouco de magia às celebrações de Natal. Então, você tem um desejo para este ano para o pudim? Você sabia que o espaço é incrivelmente frio? A temperatura média no espaço é de cerca de 454,75 graus Fahrenheit, muito próximo do que os cientistas chamam de zero absoluto. O zero absoluto, definido como 0 Kelvin ou 273,15 graus Celsius, é um ponto teórico onde todo movimento molecular para. Imagine um lugar tão frio que desafia nossa compreensão de temperatura. Esse ambiente gelado existe em um vasto vazio, além do nosso planeta, onde há muito pouca matéria e, portanto, quase nenhum calor. A temperatura no espaço não é a mesma em todos os lugares, já que áreas próximas a estrelas ou outros corpos celestes podem ser mais quentes, mas o vazio geral do espaço resulta em um frio extremo. Esse contraste brusco de temperaturas levanta questões fascinantes sobre como a vida pode existir além da Terra. Cientistas estão estudando essas condições, explorando a possibilidade de vida em outros planetas e luas, como Europa ou Titã, que podem esconder calor sob suas superfícies geladas. Não é incrível pensar que, enquanto trememos do frio do inverno, o espaço é muito mais frio? O que realmente acontece na mineração de ouro? Uma parte significativa do ouro no mundo vem de um lugar incrível, conhecido como a Bacia de Witwatersrand, na África do Sul. Essa região, muitas vezes chamada apenas de Rand, é rica em depósitos de ouro formados ao longo de bilhões de anos. A mineração de ouro no Rand mudou radicalmente não só a paisagem, mas também a economia da África do Sul. A descoberta de ouro no final do século XIX provocou uma corrida do ouro, atraindo milhares de aventureiros e levando à criação de cidades em rápido crescimento, como Joanesburgo. Hoje, embora algumas minas de ouro estejam fechadas, a influência dessa indústria, que já foi próspera, ainda é sentida por meio da geração de empregos, desenvolvimento de infraestrutura e investimentos em educação. O Rand continua sendo um símbolo de riqueza na África do Sul, embora também levante questões sobre suas consequências ambientais e o futuro da comunidade mineradora. Que outras histórias este região dourada esconde? Você sabia sobre essa solução para o problema da falta de moradia no Havaí? Em várias regiões do Semiacneia, incluindo o Havaí, está sendo adotada uma abordagem única para combater a falta de moradia, oferecendo passagens de avião de ida para aqueles que precisam. Em vez de abrigos tradicionais ou serviços, alguns programas ajudam pessoas que desejam voltar para seus estados de origem ou para lugares onde tem apoio. Essa estratégia pode gerar controvérsias, pois levanta questões sobre responsabilidade e as consequências a longo prazo para os afetados. Os defensores afirmam que isso oferece um novo começo e a chance de escapar de uma situação difícil, enquanto os críticos temem que isso apenas transfira o problema. Os programas geralmente exigem que os participantes concordem com certas condições, como ter um destino e um plano. Enquanto as cidades buscam soluções para esse problema complexo,
Será que ideias mais inovadoras como essas podem ajudar a reduzir a falta de moradia? Você não vai acreditar qual papel Sandra Bullock poderia ter feito em Matrix. Em uma reviravolta inesperada em Hollywood, Sandra Bullock quase conseguiu o papel de Neo no icônico filme Matrix. Durante o teste, os produtores enfrentaram dificuldades para encontrar o ator perfeito para esse papel inovador, que inicialmente era pensado para um homem. Em determinado momento, eles até consideraram a possibilidade de transformar Neo em uma mulher, o que mudaria radicalmente a dinâmica do filme. Essa abordagem inovadora mostrou o quão flexível pode ser a indústria cinematográfica, especialmente diante de dificuldades inesperadas. No final, a escolha recaiu sobre Keanu Reeves, cuja atuação se tornou lendária. Os papéis marcantes de Bullock em outros filmes nos lembram de seus diversos talentos, e é interessante imaginar como a história de Matrix poderia ter se desenrolado com ela no papel principal. Você consegue imaginar um filme com Sandra Bullock como Neo?